Olá, pessoas, sejam bem-vindos ao período do regime ditatorial civil-militar. Vamos ao texto. O general Geisel delineou um processo paulatino de institucionalização que objetivava incorporar salvaguardas na Constituição no lugar do AI-5, cujo fim ele decretou em outubro de 1978, para valer a partir de janeiro de 79. As terríveis penas de morte, de prisão perpétua e de banimento estabelecidas pela junta militar também foram extintas em outubro de 78. Alguns dos sistemas que integravam o aparato da repressão política deveriam ser igualmente eliminados, sobretudo o sistema do OICOD. Mas a Comissão Geral de Investigação também deveria acabar, bem como a censura deveria ser abrandada com o fim da censura prévia. As mudanças políticas legislativas atestadas no texto representaram a investigação dos grupos contrários ao governo. Você observa que o texto ele traz o fim do AI-5 e o fim também de uma censura prévia, ou seja, já se fala de uma abertura política, já que o texto trata do governo de Geisel, o presidente do qual ele já fala de uma abertura política e econômica no Brasil. Então já é uma transição da ditadura para a democracia. Então não tem a ver com investigação de grupos contrários ao governo. Fala da abertura para a convocação de eleições diretas. As eleições diretas não vão acontecer agora, só nos anos 80. Uma transição entre o sistema ditatorial e democrático. Item correto, letra C, pois ele fala da ditadura para a abertura à democracia com o fim da censura. Perdão dos militares envolvidos em violações de direitos, isso só vai acontecer em 1979, no governo de Figueiredo. Implantação da repressão como aparato de controle social, a implantação da repressão é o início do AI-5. O texto trata sobre o fim do AI-5. Sendo assim, nosso gabarito, letra C. Olá, pessoas, sejam muito bem-vindos a um pouco de história da África. Nós vamos falar do fim do apartheid. O texto ele traz a questão de uma eleição, de uma votação que indicou o fim, então, do sistema de apartheid, que na África do Sul especificamente, dava direitos aos brancos de terem o voto, de serem eleitos e votarem, e segregava a população negra de direitos e até mesmo de espaços físicos. Eles não poderiam estar em espaços reservados à população branca da África do Sul. Então, vigorando desde 1948, o apartheid fundamentava-se em ações estatais que, na letra A, geravam uma reforma agrária? Não, o apartheid é sobre segregação racial. Privilégio à elite branca, a grande maioria negra não podia frequentar espaços ou ter direitos políticos dessa elite branca. Não trata de controle da mídia, trata da letra C de uma segregação racial. Não há fechamento de fronteiras nem intervenção na economia. Sendo assim, então, nosso gabarito, letra C. Olá, pessoa. Estamos no contexto do início da República Velha, ou chamada Primeira República, falando especificamente do contexto dos coronéis, o coronelismo. No texto, você pode observar que há um trecho que diz que a cidade de Tabocas respondia politicamente a Horácio, sendo ele o maior fazendeiro das proximidades. Assim, o governo do estado não atendia ao apelo dos moradores. Quando passamos para o enunciado da questão, o comando diz: o autor do texto evidencia a seguinte característica sociocultural do Brasil no início do século XX. No item A, na alternativa A, a gente observa uma representação do coronel acima das instâncias de poder. Exatamente porque, quando se diz que a cidade de Tabocas pertence ao coronel, pertence ao maior fazendeiro, isso significa a sua influência política em relação ao desejo do povo. Então, há um clamor popular para uma obra que ela aconteça, porém, para que ela se desenvolva, para que haja essa possibilidade, nós temos que ter a permissão desse fazendeiro, que foi um sistema muito comum no princípio do século XX no Brasil, no caso dos coronéis, que controlavam os votos, fiscalizando o voto que era aberto e também permitindo ou não que ocorressem práticas políticas, porque como ele tinha o comando dos eleitores, não obrigatoriamente ele era o mais rico da região, mas como ele tinha o comando do voto dos eleitores, porque ele trocava favores em relação a isso, as coisas só aconteciam com sua permissão.
Quando a gente vai para o item B, veja que há um beneficiamento coletivo, né, pela oposição de setores públicos, isso não acontece, né, precisa-se do comando do coronel para que a obra seja realizada. Há uma organização pública que depende dos clamores populares, não adianta pedir, depende do coronel. Uma disputa de governo tratada por meios democráticos, essa democracia ela não ocorre, porque o coronel comanda para além das leis, acima das instâncias de poder, como diz o nosso item correto, e é um povoamento resultante das necessidades de infraestrutura urbana. O tema não fala de povoamento, né? O texto trata do coronelismo. Sendo assim, então, nosso gabarito, letra A. Olá, pessoa. Essa questão faz uma reflexão sobre as relações entre as metrópoles e as colônias, ali no contexto, seja das grandes navegações ou da chamada colonização americana. Vamos observar o texto. Ele cita aqui que os portugueses, no caso do Brasil, né, o texto fala do Brasil especificamente, eram detentores da exclusividade da oferta de produtos europeus para os mercados coloniais. Então, essa palavra exclusividade, ele diz exatamente que quando os colonos queriam consumir alguma coisa, eles tinham que se reportar exclusivamente à metrópole. Essa era a relação comercial entre metrópole e colônia. Com base no texto, as relações estabelecidas entre as colônias e as metrópoles durante os séculos XVI e XVIII eram definidas como? Então, como é que era essa relação? Quando a gente fala de feitorias, nós estamos falando de bases que existiam no Brasil colonial para a extração da madeira do pau-brasil e enviá-las para a Europa. Então, feitoria não é uma relação comercial, é um local onde ficavam as toras de madeiras para serem enviadas à Europa. Protetorado está muito mais ligado às questões políticas do que questões econômicas em relação à posse de terra e comando de um determinado território. Política de assimilação seria talvez um comportamento da metrópole semelhante ao da colônia ou vice-versa, assimilando as práticas uma da outra, só que elas não eram equivalentes, não eram iguais. A metrópole era superior à colônia. Uma companhia majestática da majestade, uma coisa voltada exclusivamente para o rei, uma relação direta, talvez, com esse monarca. Estranho termo para a maioria das pessoas, mas ligaria a figura especificamente ao rei, e não a um comércio e a um Estado. Como diz o texto, nossa resposta aqui na letra E, o que se fala é de um exclusivo metropolitano, conhecido por muitos como Pacto Colonial. A ideia de que a metrópole, né, comercializaria tudo com a colônia de forma exclusiva. A colônia só podia comprar da metrópole e assim obedecendo e aumentando a posse econômica dessa metrópole, nesse exclusivismo que a gente está vendo aí na nossa resposta. Por isso, então, o nosso gabarito, letra E. Olá, pessoas! Essa nossa questão trata de um tema da Idade Média. Por isso, observemos a seguinte figura. Na imagem temos o Homem Universal, uma obra que coloca Deus como criador da figura humana. Então, o homem é o centro da criação de Deus. Veja que há uma referência ainda a Deus e homem no centro dessa criação. A iluminura anterior, produzida no período histórico e cultural da Idade Média, representa na letra A, dogma cristão da manifestação divina por meio da Trindade. A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Na imagem, o homem como criação, o centro da criação de Deus. Então não fala da Trindade, por isso não é correto. É o modelo religioso de referência para uma arte renascentista. Muito bem, vocês sabem que o Renascimento é uma referência à antiguidade clássica, ou seja, a Grécia e Roma, e não à Idade Média. Por isso, não referência renascentista. Um antropocentrismo característico da Baixa Idade Média na letra C. A Baixa Idade Média não é referência para um antropocentrismo. Antropocentrismo é uma referência para depois da Idade Média, para o Renascimento. Então, a Baixa Idade Média não faz referência ao antropocentrismo e a figura também não é antropocêntrica. A figura coloca o homem como criação de Deus. Então, Deus ainda presente e não o homem como centro. Desenvolvimento de ideias
contrárias à Igreja Católica, como tem a presença de Deus, não é contrária. Nossa resposta está, então, na letra E. O homem é o principal elemento da criação de Deus. Deus lá acima e o homem ao centro. Dessa forma, o nosso gabarito, letra E. Olá, nobre coleguinha, tudo bem? Essa questão fala sobre cartografia. Olha só, ela tem dois textos, onde o primeiro vai ser o globo, com as respectivas linhas imaginárias traçadas de maneira vertical e horizontal. Conjunto de linhas imaginárias chamamos de coordenadas geográficas, beleza? Já o segundo texto traz o seguinte elemento, olha só. É o elemento cartográfico que corresponde ao arco cortado sobre o Equador, que vai de Greenwich até o meridiano do referido lugar. Então, se ele fala do Greenwich até o meridiano, nós estamos falando de quem? Olha só o comando da questão. A representação e a definição anteriores estão associadas diretamente ao conceito de item A, antípoda. Não. Quando falamos de antípoda, estamos falando de um ponto diametralmente oposto ao referido. Não é antípoda. B, escala. Não, escala é a relação existente entre as distâncias reais e distâncias no mapa, não marcamos escala. Olha, tem que ser hemisfério. Não, hemisfério seria a metade do globo, seja leste ou oeste, ou norte ou sul, e entender longitude. Perfeito. A distância de um ponto até o meridiano de Greenwich. Só um detalhe, essa distância é em graus. Beleza? Ok? Já o item E não podemos marcar, porque, professor, item E paralelo. Não, os paralelos são as linhas imaginárias horizontais, traçadas no globo de maneira horizontal. Tá bom? Então, nessa questão, marcamos o item D. Olá, nobre coleguinha, tudo bem? Essa questão fala sobre climatologia brasileira, com destaque para a região Nordeste, onde você pode observar a existência de dois mapas do Nordeste relacionados ao monitoramento da seca para o ano de 2017, em dois momentos distintos. Um em janeiro, onde você vai ter a intensidade da seca bastante elevada em praticamente toda a região, em grande parte da região Nordeste, mas já em maio, você deve lembrar, no auge do período chuvoso, ok? Período chuvoso esse que vai de fevereiro a maio na região Nordeste brasileira, beleza, professor? Você observa aí que em maio a intensidade vai estar mais atrelada ao sertão, pegando mais Piauí, Bahia e Pernambuco, um pedacinho do estado de Ceará. Porém, a redução está bem mais acentuada da seca devido aí a um fator fundamental, né? Logo, se eu tenho uma redução da seca, eu vou ter o aumento da quantidade de chuvas. Então, perceba o que é a questão quer da gente. Olha só, galera, no período analisado nos mapas, janeiro e maio, verificou-se uma diminuição no núcleo de seca no Nordeste do Brasil. Devido a quê? Olha só, item A, devido à realização de políticas para combater a seca. Não, né, galera? Essas políticas, elas vão reduzir, quando acontecem, a médio e longo prazo, não é ao longo de 5, 4 meses. Beleza? Item B, influência da zona de convergência intertropical. Perfeito, a ZCIT, Zona de Convergência Intertropical, que é uma área próxima ali ao Equador, dependendo do ano, sobre o Equador, ou um pouquinho acima, ou um pouquinho abaixo da linha do Equador, que é formada pela convergência aí dos ventos alísios, que vão partir aí de médias latitudes, 20 a 30 graus, geralmente a gente fala dos trópicos, são ventos de baixos níveis, que quando chegam até a região equatorial, uma zona de baixa pressão, esses ventos vão promover a ascensão, promovendo chuvas, que é o grande sistema responsável pela quantidade de chuvas nesse período na região Nordeste do Brasil. Beleza? Por que os demais itens estão incorretos? Item C, entrada de frentes frias advindas do sul da região? Não. Não, as frentes frias vão promover chuvas não nessa parte do Nordeste, sim no litoral oriental. D, retiraram da classificação de estado de emergência? Obviamente que não. E nem é o item E quando ele fala atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, que não é precisamente nessa parte do Nordeste brasileiro. Assim, nessa questão, vamos marcar o item B. Olá, nobre coleguinha, tudo bem? Essa questão vai falar sobre geografia
agrária. Olha só que bacana. Pessoal, nós temos aqui um texto falando sobre a questão da distribuição de terras no Brasil, um texto muito interessante do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, falando um pouco sobre a possível reforma agrária existente no Brasil, bem como a questão dos diferentes tipos de imóveis existentes no nosso país, que é, sem dúvida alguma, um dos grandes problemas do nosso país ao longo da história, desde os primeiros momentos em que o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, passando pelas Seis-Marias, lá no século XIX, Lei de Terras, até chegar na atual condição, o Brasil hoje enfrenta, sem dúvida alguma, um dos grandes problemas socioeconômicos no espaço rural, que é essa má distribuição de terras, beleza? Então, sobre a questão, o que é que ela nos pede? Olha aí, ó. De acordo com o texto anterior, o tipo de imóvel usado como objeto de reforma agrária é classificado como, professor, como foi que ele falou aqui, ó, bem aqui, ó, o INCRA visa inicialmente os imóveis rurais classificados como grandes propriedades, cuja área é superior, ó, galera, a 15 módulos fiscais, beleza? Ok, então essa área é superior a 15 módulos. Item A, minifúndio. Não, galera, o minifúndio vai ser uma área inferior ao que nós temos aí do módulo fiscal. Pequenas propriedades não vão estar relacionadas à definição. Olha o item B, ó, módulo fiscal. Professor, módulo fiscal, como a gente pode trazer o módulo fiscal? Vai ser uma área estabelecida para atender a demanda de uma família em uma determinada região, ok? Esse módulo, ele varia de acordo com a região. Por exemplo, região Nordeste vai ser uma região onde as culturas existentes nessa área, bem como as condições naturais, vão ser um pouco mais adversas. Assim, o módulo deverá ser maior em relação à região Sudeste, onde os produtos que ali são gerados, bem como a questão natural, vai favorecer, assim o módulo terá uma menor extensão. Não marcamos o item B. Olha o que diz o item C, pessoal, empresa rural. Não, as empresas rurais vão estar aí atreladas às grandes companhias que vão trabalhar de acordo aí com as suas necessidades, tanto para o mercado interno, bem como para a exportação. Olha o que traz aí o item D, propriedade familiar. Não vai estar atrelada às grandes propriedades que são os latifúndios existentes no Brasil, que nós vamos marcar aí o item E, quando ele fala latifúndio por exploração. Beleza? Ok? Assim, essa questão a gente marca o item E. Olá, nobre coleguinha, tudo bem? Essa questão fala sobre globalização, com um grande ênfase na questão das redes sociais, né? Um dos temas mais discutidos tanto no Brasil como no mundo, que inclusive influenciou até eleições tanto na Europa como nos Estados Unidos, que é a questão do fake news, né? E o texto aqui do El País, ele vai trazer um enfoque sobre a questão do maior jornal do país, que é a Folha de São Paulo, que critica o Facebook por conta aí de problemas existentes, a propagação dessas notícias falsas, dessas informações falsas, beleza? Olha só, então nós temos aqui como comando da questão, a ação do jornal relatada no texto é um reflexo direto de quê? A crítica do jornal em relação ao Facebook. Item A, o aumento da concorrência de veículos de comunicação em massa? Claro que não, é o maior jornal do país, Folha de São Paulo. Então eles não vão entrar com o Facebook para falar sobre a grande concorrência existente no país, óbvio que não. B, preferência da população pela internet frente aos meios antecessores? Também não, essa não foi a crítica do jornal em relação ao Face. C, credibilidade das notícias em circulação nas principais redes sociais. Não é essa credibilidade, é a questão das bolhas que foram constituídas a partir de falsas informações, o que gera aí um grande problema para os grandes veículos de comunicação. D, uso de conteúdos virais pelos grandes jornais como fontes confiáveis. Não, nós temos de fato esses conteúdos virais, mas que não partem dos grandes jornais, dos grandes veículos de comunicação, e sim partem de veículos que
muitos deles são desconhecidos e o problema é que, mesmo sendo de sites desconhecidos, de empresas desconhecidas ou pessoas desconhecidas e não confiáveis, isso ganha uma grande proporção, uma grande projeção. E o item que diz aí, ó, criação de bolhas sociais nas quais ocorre a distribuição de desinformação, que acaba por ir de encontro aí ao papel dos grandes veículos de comunicação, tanto no Brasil como no mundo. Beleza? Então essa questão a gente marca o item E. Olá, nobre coleguinha, tudo bem? Essa questão fala sobre climatologia. Olha só, um textozinho muito bacana falando sobre o aumento da intensidade dos furacões do Atlântico, não é isso? Um fenômeno que tem uma grande relação com o aumento da temperatura dos oceanos e que, nos últimos anos, tanto a intensidade como a ocorrência vem aumentando, o que preocupa aí cientistas de todo o planeta. Obviamente, o grande destaque vai para os países ali do Caribe, bem como os Estados Unidos, que são os países mais atingidos pelos furacões que são produzidos no Oceano Atlântico. Beleza? Olha aí, professor, o que traz aí o comando da questão? Os estudos referenciados no texto corroboram a ideia de que o aumento da frequência dos fenômenos atmosféricos citados ocorre devido a quê? Olha o item A, pessoal, a chuva ácida, ao aumento da chuva ácida, não. B, inversão térmica, também não, professor. A inversão térmica ela não vai proporcionar esse processo, já que a inversão térmica ela só ocorre em, geralmente, áreas temperadas, áreas de médias latitudes e no inverno. Olha o item C, aquecimento global, correto, o aumento gradativo da temperatura do planeta Terra, provocado pela intensificação do efeito estufa e que vai aí gerar uma série de problemas climáticos. Um deles é o aumento da quantidade e da intensidade dos furacões. Olha os demais itens. D, derretimento das geleiras. O derretimento das geleiras é uma consequência do aquecimento global, não é ela que vai produzir esses furacões, não é ela que vai aumentar a intensidade desses furacões. E o item é desertificação em biomas, também consequência, não causa. Assim, essa questão a gente marca o item C. Olá, nobre coleguinha, tudo bem? Essa questão fala sobre globalização, especificamente a globalização do futebol. Olha só, 2018, um ano de Copa do Mundo e um bom tema para estar aí nos principais vestibulares do Brasil, inclusive no Enem. Então, esse texto vai falar um pouco sobre a desigualdade que nós temos no mundo do futebol, onde esse grande esporte que movimenta milhões no mundo inteiro, ele consegue ser resumido em alguns clubes, principalmente da Europa, e um pequeno grupo de grandes empresas, grandes patrocinadores, que vão financiar esse processo e que, por sua vez, recrutam jogadores do mundo inteiro, mas que compartilham lá no continente europeu a grande força, a grande hegemonia desse esporte que movimenta milhões de dólares por ano. E que assim como nos demais setores da economia, o futebol ele também vai gerar uma gigantesca desigualdade socioeconômica no planeta Terra, que é o que traz aí a essência desse texto, tá bom? Olha só, professor. Professor, qual o comando da questão aí para nós? Ao relacionar o futebol internacional e a globalização, o texto apresenta que, assim como em outros setores da economia, há uma tendência de quê, professor? Olha o item A, do consumo local. Não, pelo contrário. Os grandes patrocinadores do futebol mundial, praticamente os grandes patrocinadores do futebol europeu, eles têm uma grande relação com o consumo internacional, tá bom? B, mercado global. Perfeito, exatamente aí o mercado global que vai aí dar essa sustentabilidade a este grande negócio chamado futebol. Por que os demais itens estão incorretos? Olha o item C, divisão do trabalho, não vai ter relação com o texto. Item D, retenção de insumos, muito menos. E o item E, a concorrência comercial. Sim, há uma concorrência comercial, mas
esse esporte ele é dominado por um grupo de empresas onde esse item se tornaria incorreto por conta dessa espécie de oligopólio que comanda o futebol mundial. Assim, essa questão, a gente marca o item B. Olá, nobre coleguinha, tudo bem? Essa questão fala sobre meio ambiente. O texto vai trazer uma grande problemática existente no Brasil, dando destaque para Ceará e São Paulo, quanto à questão do uso da energia a partir das termoelétricas, uma fonte de energia suja, onde geralmente essa energia é usada a partir da queima ou de derivados de petróleo, ou de gás natural, ou de carvão mineral. Porém, além desse problema da emissão de gases que vão intensificar o efeito estufa, você vai ter a utilização por água para resfriar o sistema. E essa água não é qualquer água, é água tratada, é água que deveria ser utilizada no consumo humano e que, infelizmente, ela é desviada para estes fins, gerando uma grande polêmica. E olha o que pede a questão, ó. Considerando as funções dos recursos naturais na produção do espaço geográfico e a relação com as ações humanas, o tipo de conflito abordado no texto remete a quê? Olha o que dizem A. O que diz o item A? Causa do problema da seca que aflige a região. Não necessariamente, ok? Isso é um problema, a seca, mas o conflito não está relacionado à seca. Olha o item B. Impacto socioambiental localizado de uma termoelétrica. Não, o conflito, de fato, a termoelétrica, ela gera, de certa forma, um impacto socioambiental, ela vai gerar desmatamento para a sua instalação, por exemplo, bem como aí a população em torno também vai sofrer com resíduos produzidos por ela, mas não é o que tem relação com o texto. Olha o item C, pessoal. Demanda difusa pelo uso da água em detrimento do consumo humano. Exatamente o que nós acabamos de falar. O grande consumo de água é uma das problemáticas existentes quando falamos em utilização de termoelétricas. Olha os demais itens. D. Priorização do combate à desertificação na balança de interesses, não tem relação com desertificação. E o item E. Preferência das empresas no aproveitamento do recurso previsto em lei. Não necessariamente. O problema é a quantidade excessiva para esse uso de energia. Assim, vamos marcar o item C. E aí, galera, beleza? Estamos aqui de volta para a gente fazer análise das nossas questões acerca do nosso simulado Enem. E é a questão que vai tratar justamente sobre uma visão, uma análise muito bacana feita por Santo Agostinho, né? O grande pensador Santo Agostinho. E aí vamos logo aqui direto para o comando da nossa questão. Em relação estrita ao conteúdo que foi trabalhado no suporte da questão, a mentira é algo. Bom, na letra A ele fala o seguinte, baseado em verdades incontestáveis. Essa opção ela está errada. E por que ela está errada? Porque Santo Agostinho fala que muitas vezes o indivíduo ele pode mentir sem conhecer a verdade. Então, quando ele desconhece a verdade de um determinado fato e ele relata algo e esse algo ele é mentira, muitas vezes esse indivíduo não tem intencionalidade de mentir. Então, essa verdade incontestável acaba entrando em contradição com o que Santo Agostinho defende no seu texto. B de bola. Condicionado às falsidades do mundo. Né? Também é uma opção que está errada. Ela entra em contradição com aquilo que está sendo colocado por Santo Agostinho no texto. Porque há uma intencionalidade do ser humano quando ele vai praticar o ato de mentir, tá? Opção C, intencionado pela consciência humana. Esta é a opção correta da nossa questão, tá? Intencionalidade, vamos aqui, a marcação. Intencionado pela consciência humana. Opção corretíssima. E cabe, por sinal, dentro daquilo que Santo Agostinho está defendendo no texto. Né? A ideia de que o ser humano, ele mente, e ele mente com intencionalidade, com consciência. A opção da idade está errada, porque ele fala da subjetividade do discurso, né? Que o indivíduo seria influenciado pela subjetividade. É justamente o contrário, ele é influenciado pela objetividade desse discurso, para poder praticar o ato de mentir, na visão de Santo Agostinho. E a letra E também está errada, porque ele fala do adequado em determinadas circunstâncias. E neste caso a gente sabe que mentir é moralmente reprovável,
dentro da humanidade, dentro da vida e sociedade. Então, a opção E também entra em contradição com o que está sendo defendido no suporte da nossa questão. E aí, mais uma vez, relembrando, a opção correta é a opção C. Valeu, galerinha. Ficando por aqui e até a próxima. A questão foi montada em cima de uma tirinha, na qual a criança fala: quando um livro é fechado, como nós sabemos que as palavras continuam lá dentro? Aí ela vai confirmar e depois conclui: isso deve ser igual à lâmpada do refrigerador. Olha que a ideia de lâmpada, né? A ideia de livro, as palavras associadas ao livro estão muito ligadas ao que o comando da questão sugere. Ó. A tirinha contém uma metáfora, uma comparação, uma ilustração que pode ser relacionada ao iluminismo filosófico. Por quê? A. Ressalta o caráter individual do aprendizado filosófico. Na verdade, pessoal, o iluminismo ele tem uma visão um tanto coletiva de saber, né? E nem a tirinha sugere essa individualização. Como nós sabemos. Então, matou a letra A. Provoca o estímulo à curiosidade tipicamente infantil. Se observarmos, essa curiosidade também é expressa por essa senhora, não sei se é a professora ou a mãe dele, né? Mas que está também interessada, olha só, em saber. E a letra C de casa diz: restringe a educação à aquisição do saber pelos livros. Na verdade, pessoal, esse restringe matou a opção. Porque a educação, pessoal, mesmo o iluminismo, está muito ligada não só aos livros, mas também ao teatro, à música. Então, letra D, ilustra o saber, ilustra é essencial, como uma descoberta esclarecedora do mundo. Essa é a opção correta, pessoal, tá? A letra D de dado. Porque iluminismo, que também pode ser chamado de ilustração ou esclarecimento, ele é uma luz que está aí para poder esclarecer nossas dúvidas. E a letra E atribui à família a responsabilidade pela formação das crianças. Falsa opção, pessoal. Iluminismo em nada condiciona à família essa responsabilidade. Então, gabarito letra D de dado. Pessoal, essa questão, conforme vocês perceberam no texto, quer entender essa relação histórica meio confusa entre filosofia e ciência. E como é que elas duas dialogam entre si? A pergunta, na verdade, é: a relação entre filosofia e ciência, conforme o texto sugere, é interativa, já que se interconectam e dialogam ao longo do tempo? Pessoal, conforme vocês perceberam, é exatamente essa a opção. A filosofia e a ciência, pessoal, elas têm uma relação, ao longo da história, muito conectada, porque a ciência, ela surge da filosofia, e isso o texto sugere, de alguma forma. Letra B disse: segura, pois a filosofia garante a oferta de saberes ausentes da ciência. Não é, pessoal, que ela é segura, pois os saberes ausentes na ciência são saberes também ausentes na filosofia, porque de alguma forma, pessoal, a ciência ela está preocupada com respostas e a filosofia com perguntas. Evolutiva, letra C de casa, à medida que avança linearmente rumo ao progresso de ambas, nem sempre. Ao longo da história, nem sempre há progresso e por isso que a história não pode ser linear. Letra D, estreita em função da superioridade e ancestralidade da filosofia perante as ciências. Na verdade, existe uma espécie de igualdade entre as duas. A B, a C e a D estão, por isso, erradas, e a harmônica em função da histórica alteridade e reciprocidade entre filósofos e cientistas. A letra E só está errada, pessoal, porque não existe
essa harmonia histórica entre ambos. Na verdade, há uma queda de braços confusa entre filosofia e ciência muitas vezes. O que muita gente não entende, que na verdade a filosofia e a ciência são as duas maiores parceiras do saber humano. Enquanto a filosofia faz questões, a ciência quer resolvê-las. Então, resposta, letra A de aprovação. E aí, galerinha, beleza? Estamos aqui de volta para a gente fazer uma análise bacana aí acerca da nossa próxima questão, do nosso simulado Enem. Vamos lá para o suporte da questão. O suporte não, o comando. As imagens permitem identificar o ou a. Então, na primeira imagem, como você pode ver, o texto 1, é a imagem do movimento ludita, né, que teve início na Inglaterra no século XIX, os conhecidos quebradores de máquinas, né? E a imagem 2 é a imagem que mostra o que seria o movimento ludita dos dias de hoje, né? Só que aqui é uma reação diferente do operário que está aí agarrado à máquina, e aí o patrão vem e pergunta, né? Ou, na verdade, o indaga, né? Já fechou a fábrica hoje, o que é que você ainda está fazendo aí? Então, com base nesses dois suportes e levando em consideração aqui o comando da questão, que diz o seguinte: as imagens permitem identificar o a. Que conclusão a gente poderia tirar a partir das opções que nós temos aí, tá? Então, vamos para a primeira opção. Trabalho na Inglaterra sendo mais opressivo que no Brasil, essa opção a gente já descarta de cara. Por quê? Porque, como você pode ver, texto 1 e texto 2 não faz esse tipo de comparativo, ok? Então, letra A está incorreta. Letra B de bola. A harmonia entre trabalhadores e máquinas no processo de produção, opção também incorreta. Não há essa harmonia, tá? Se você analisar bem, você vai ver que é um movimento de reação, né? De reação, principalmente no primeiro texto. Os indivíduos estão quebrando as máquinas, ok? Letra C. Aumento da empregabilidade humana por meio do uso da maquinaria é justamente o contrário que as duas imagens estão discutindo. É a perda justamente do emprego. Por quê? Porque a máquina vai ficando cada vez mais avançada, a tecnologia vai avançando e, obviamente, que ela vai substituindo cada vez mais essa mão de obra humana. Então, o contrário desse aumento da empregabilidade, ok? Letra D de dado. Hibridização a que operários foram submetidos em relação às máquinas. E o que é a hibridização? Esse conceito ele quer dizer que você tem a união, né, de duas coisas, ou de dois seres, ou de uma máquina e um ser, ou de um objeto e um ser humano em uma coisa só. E a gente vê que não é isso que acontece. A máquina vai tomando cada vez mais o espaço que antes era o espaço do ser humano. Então, a opção D de dado também está incorreta. Neste caso, nos sobra a opção E, que diz o seguinte: tensão entre empregabilidade e automação da produção ao longo do tempo. Ou seja, o emprego vai cada vez mais sendo, né, retirado do ser humano e vai sendo substituído pela tecnologia da máquina. Isso gera, obviamente, uma tensão e um desespero, né, por parte daqueles trabalhadores que antes tinham o seu emprego garantido e que agora a máquina está tomando, né, o seu lugar gradativamente. Galera, a opção correta dessa questão, opção é. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. E aí, galera, beleza? Estamos aqui para fazer mais uma discussão do nosso simulado SAS Enem. Vamos aqui para o comando da nossa questão. A aproximação entre a análise sociológica e o trabalho dos movimentos sociais, evidenciada com base na definição do texto, ocorre pela, vamos lá para a opção A, existência de uma mesma cientificidade? Não. Por quê, professor? Porque você tem aqui uma discussão sociológica que leva em consideração dois lados da moeda. A visão metodológica que a gente usa dentro da universidade para estudar e ter ali como ferramenta, pressuposto dos estudos sociológicos que a gente aplica no dia a dia, e a sociologia dos movimentos sociais, que leva em consideração a questão lato sensu, a questão da experiência desses indivíduos dentro desses movimentos. Então, neste caso, você não tem uma mesma cientificidade, ok? Então, a opção A está incorreta. A opção B de bola, geração de inovações de cunho tecnológico, esse não é o campo da sociologia, ok? Então, nesse caso, a opção B de bola já está incorreta justamente por conta do termo cunho tecnológico. Opção C, enunciação dos fatos da forma como ocorrem, e é uma opção também incorreta. Isso não é uma característica própria da sociologia. A sociologia não interfere nos fatos.
né, e promove uma enunciação dos mesmos da maneira como eles ocorrem. Então, a opção C também está incorreta. A opção D, professor, realização de diagnósticos sobre a realidade social. Esta é a nossa opção correta da nossa questão, porque justamente ele faz uma discussão, né, acerca dessa análise sociológica e do trabalho dos movimentos sociais e que tem tudo a ver com essa tentativa de realizar diagnósticos sobre a realidade para poder fazer as suas devidas discussões, análises e implicações. Ok? Então, neste caso, a opção correta é a letra D. A opção E está errada justamente pelo fato de ele estar usando dois termos que estão totalmente avesso àquilo que está dentro do campo da sociologia, que é o termo despolitizado, quando ele diz natureza despolitizada, e o termo imparcialidade, quando ele fala e pautada na imparcialidade. São dois aspectos contrários àquilo que a gente discute a partir dos princípios sociológicos e também quando se vai trabalhar a sociologia dos movimentos sociais. Beleza, galera? A opção correta da nossa questão é a D de dado. Vou ficando por aqui e até a próxima. E aí, galera, estamos aqui mais uma vez para a gente fazer mais uma análise, uma questãozinha do nosso simulado SAS Enem. Vamos lá para o comando da nossa questão. Aplicada ao estudo do meio social, a cientificidade pretendida pela sociologia em sua fase inicial almejava construir um ou A. Letra A, um código de conduta moral de valor universal. Essa opção está incorreta, não condiz com o que está sendo colocado no texto, justamente pelo fato de que o código de conduta moral tem mais a ver com a questão da religiosidade, a questão das religiões. Tá? Então não condiz com a análise que está sendo colocada no texto base da nossa questão. Vamos para a opção B de bola. Campo experimental de caráter especulativo. Opção também incorreta. O ponto aí que está colocando a nossa opção como opção incorreta é a palavra especulativo. Não é um campo especulativo, é uma ciência que vai levar em consideração o empirismo, a questão da experiência científica, de método científico que é usado para poder fazer essas análises da maneira mais científica possível. Então, não é um caráter especulativo, pelo contrário. Então, neste caso, a opção B também está incorreta. Vamos para a opção C. É uma ideologia, né, construir uma ideologia que controlasse o ritmo de trabalho. Isso não é uma característica da sociologia. A sociologia ela se propõe como neutra, mesmo que haja, obviamente, em suas análises, uma espécie assim de intervenção em certos aspectos que estão sendo analisados, mas esse não é o principal aspecto da sociologia, não é a sua principal característica, tá, de cientificamente querer, aqui no caso, criar uma ideologia que controlasse o ritmo de trabalho, ok? Então, nesse caso, a opção C também está incorreta. Vamos para a opção D de dado. Um saber capaz de prognosticar os rumos da sociedade. Esta é a nossa opção correta, a opção D de dado, que vai justamente de encontro com aquilo, né, vai somar com aquilo que está sendo colocado aí pelo texto base da nossa questão, onde ele fala justamente da ideia de ciência, que no caso a proposta da ciência dentro da sociologia seria, né, criar um saber para poder dar assim um prognóstico da realidade social ou dos rumos que a sociedade poderia tomar, né, na sua caminhada em direção ao seu processo de evolução, né, na sua caminhada em direção ao futuro. E no caso da opção E, a opção está incorreta quando ele fala de tecnologia produtiva condizente com a modernidade. Isso não é também uma proposta que tem a ver com a questão sociológica. Isso não faz parte da cientificidade que está por trás da sociologia. Então, neste caso, a opção correta, mais uma vez, da nossa questão é a opção D. Vou ficando por aqui, galera, e até a próxima.